Olá pessoal, então vamos agora resolver esse exercício, né? Então eu passei para vocês a atividade de reescrita. A ideia da atividade de reescrita é que vocês melhorem a parte gramatical, aprendam a organizar as frases, né? E tenham também repertório sociocultural. Então vamos ver aqui alguns exemplos aqui desses textos. Vamos lá. Observe que nós já estudamos isso aqui em sala de aula. Tenho aqui os protocolos ambientais são acordos internacionais fundamentais. Eu tenho aqui o sujeito e o predicado. Os protocolos internacionais ambientais são acordos internacionais ambientais. Se essa frase aqui estivesse na sequência dessa primeira, nós teríamos o sujeito e o predicado na sequência. Sujeito e o predicado. O predicado começa no verbo. Os protocolos internacionais, cadê o verbo? Está aqui. São. Então, eu teria a sequência correta. Até a sequência, eu não teria vírgula. Lembrem-se disso. Mas, no meio do caminho, eu coloquei vários termos intercalados. Ó. Isso aqui está entre sujeito e predicado. Por isso, ele tem que ser isolado por vírgulas. Certo? Como tem intercalações, são vários protocolos, aí eu também uso a vírgula. Professor, e esse último E aqui? Por que não tem vírgula antes dele? Na numeração, a conjunção E, no último termo, ela não recebe vírgula, certo? Então, isso aí nós já falamos, vamos continuar. São acordos internacionais fundamentais que visam a. Quem visa, o verbo visar exige a preposição a. Se a próxima palavra é feminina, crase, já estudamos sobre isso. E observem, por que tem crase aqui também? Porque esse verbo aqui visam a proteção e visam a promoção. Olha que o visa está duas vezes. Então, crase e crase. Já estudamos isso também em sala de aula. Certo? A promoção do desenvolvimento sustentável. Sustentável, paroxítona terminada em L. Lembra lá o Lzinho da palavra roxinol que nós fizemos? Toda paroxítona terminada em L tem acento. Sustentável, responsável, tem acento. Todas essas palavrinhas aí. Já estudamos sobre isso. Vamos continuar. O protocolo de Kyoto, por exemplo, esse termo, por exemplo, sempre vem intercalado no meio de uma oração. Entre sujeito e predicado, entre o verbo e os complementos. Então, esse termo, por exemplo, sempre entre vírgulas. Como também deve ficar entre vírgulas os termos isto é, entre vírgula, ou seja, entre vírgulas. Esses termos aqui sempre entre vírgulas, não errem, tá? Como também deve ficar entre vírgulas o termo às vezes, a expressão às vezes. Às vezes, sempre entre vírgula, e às vezes sempre com crase. Certo, pessoal? Então vamos corrigindo todos esses detalhezinhos gramaticais aí da nossa redação. Tá ok? Vamos continuar. Então, por exemplo, estabeleceu metas de redução de emissão de gases de efeito estufa para combater o aquecimento global, enquanto o Protocolo de Montreal focou na proteção da camada de ozônio, paroxítona terminada em ditongo, sílaba forte é a penúltima, paroxítona, terminada no ditongo, io, tem acento. Toda paroxítona terminada em ditongo tem acento. Certo? Continuando. Recuperação dessa camada vital. A Convenção sobre a Densidade Biológica, Lógica, Música, Mágica, Rápido, Relâmpago, Exército são proparoxítonas. Todas as proparoxítonas têm acento. Novamente, a sustentável, paroxítona terminada em L, sustentável, amável, responsável. Todas são paroxítonas terminadas em L e têm acento. Biodiversidade é essencial para a manutenção dos ecossistemas. A implantação e o cumprimento desses protocolos são cruciais para garantir um futuro mais saudável para o sistema e equilibrado para o planeta, protegendo a vida e os recursos naturais para as gerações presentes e futuras. Essa frase aqui ela tem uma ideia para vocês aqui. Olha. Dessa forma, o país irá conseguir proteger os recursos naturais para gerações presentes e futuras. Uma forma de como terminar, colocar um efeito quando for fazer aquela
o elemento da fechamento da redação, o último termo da proposta de intervenção. Olha só, dessa forma, fiz uma proposta de intervenção, como eu posso fechar se for uma proposta voltada para o meio ambiente? Esse é um jeito. Mas se for para outro assunto, economia, emprego, desemprego, dessa forma o Brasil irá gerar empregos para as presentes e futuras gerações, para gerações presentes e futuras, tanto faz. Então, dependendo do assunto que seja, é uma forma de encerrar, certo? Bom, vamos agora aqui falar nesse texto sobre os repertórios. Tem aqui a primeira frase logo, o protocolo ambiental, os protocolos ambientais como o de Kyoto, protocolo de Montreal e Convenção sobre Diversidade Biológica são acordos internacionais fundamentais que visam a proteção do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável. Olha só, aqui, para qualquer assunto de meio ambiente, qualquer assunto, eu consigo encaixar esses repertórios. Qualquer assunto, os protocolos, porque com essa frase aqui, eles visam proteger o meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Olha só, eu posso falar sobre aquecimento global, sobre desmatamento, proteção da Amazônia, proteção das florestas, derretimento das calotas polares, consumo, consumismo e poluição. Então, para qualquer tipo de assunto do meio ambiente, essa frase cabe, olha só, porque os protocolos foram criados para proteger o meio ambiente. Você só falou isso de forma geral. Aí depois o repertório ele vem trazendo algumas coisas aqui, observem. O protocolo de Kyoto, métodos para redução de emissão de gases. Protocolo de Montreal, proteção da camada de ozônio e recuperação, né? Convenção da diversidade biológica, conservação e uso sustentável, ou seja, como explorar o planeta de forma sustentável. Então eu tenho aqui esses repertórios que vão me explicando alguma coisa. Vamos para o segundo assunto. Aqui é o texto aí do meu livro, tirei os dois. Eixo, saúde e tecnologia. Vamos ver aqui, que ele foi eixo meio ambiente. Aqui eu vou rápido em cima dos... Para o vídeo não ficar muito longo, eu tenho aqui essa palavra, saúde. Os impactos das redes sociais na saúde mental dos jovens. Saúde. Saúde. Dois sons vocálicos na mesma sílaba separam na palavra, são hiatos. Vogal mais vogal formou hiato. Hiatos de I ou de U, sozinhos na sílaba ou acompanhados de S, recebem acento. Por isso que saúde. O professor ele não está sozinho não, na sílaba tá. Porque a sílaba dessa aqui, saúde. Quando eu separar a sílaba, o U fica sozinho, como saída. Então os hiatos de I ou de U sozinhos na sílaba acompanhado de S tem acento. Por exemplo, Luiz. Luiz com Z. Não tem acento. Luiz. Luiz com S vai ter acento. Luiz, porque não está sozinho, mas está acompanhado de S. Ok, pessoal? Cuidado, juiz, por exemplo. Juiz não tem acento porque separando a sílaba fica juiz. Agora, se for para o plural, juízes. Aí o I fica sozinho na sílaba, tem acento. Então, hiatos de I ou de U sozinhos na sílaba ou acompanhado de S tem acento. Então, tem a palavra saúde, né, com acento. Então, vamos lá. Os impactos das redes sociais na saúde mental dos jovens são amplamente documentados por diversos estudos e autoridades. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, repertório para vocês, em um estudo apresentado no ano de 2022, o uso excessivo dessas plataformas está associado ao aumento dos casos de ansiedade e depressão entre os jovens. Um dado corroborado pela pesquisa do Instituto Ipsos, que revela que 53% dos brasileiros relatam piora na saúde mental devido às redes sociais. Então eu tenho aqui, olha só, a Organização Mundial de Saúde, que segundo pesquisa da Organização Mundial de Saúde, as redes sociais estão relacionadas a muitos problemas de saúde mental dos jovens, e o Instituto Ipsos, que mostra o dado de 53% dos jovens brasileiros que relatam piora da saúde mental. Então isso aqui é repertório para vocês. Aí vem aqui,
Saúde mental devido às redes. Aí vem a palavra devido às. Devido às. Quando eu coloco esse termo devido a. O que é devido a algo. Se eu passo para uma palavra feminina, eu uso crase. Nesse caso aqui, devido às redes. Se ele tira o as, deixa devido a redes sociais. Aí, devido a redes sociais, se o primeiro está no singular, perde-se a crase. Tem que estar os dois no plural para ter a crase. Devido às redes. Certo? Outra situação é, muita gente colocando vírgula antes de devido. Não tem. Os termos devido a alguma coisa, sem vírgula. Em razão de tal coisa, sem vírgula. Esses termos que vou exemplificar, eles ficam sem vírgulas, tá? Ok. Para tentar mitigar esses efeitos no Brasil, foram criadas leis como a Lei de Proteção de Dados. Então tem mais um repertório para vocês. Lei de Proteção de Dados, LGDP, no Brasil, que foram usados para tentar diminuir os efeitos dos problemas de saúde mental por uso da rede. Então, Lei de Proteção de Dados. E a regulamentação europeia de proteção de dados. Na verdade, não é só para a saúde mental, é para proteger realmente os dados da pessoa, né? Apesar de ser um problema exclusivo da atualidade, suas origens remontam do século passado. Sobre isso, é fato que a revolução digital, que é atual, advento das redes sociais, olhem só aqui, pessoal, revolução digital, advento das redes sociais. Então, com a revolução digital que acontece nesse século, nós temos o advento das redes sociais, que transformaram a comunicação e interação social. Isso aqui é mais um repertório que vocês podem trazer. Aí temos aqui de gramática. Opa, vamos voltar aqui. Gramática. Vírgula, trazendo, olha, trazendo, falando, brincando, correndo, beijando, estudando, esse NDO no final, o verbo é verbo no gerúndio. Não coloquem depois do ponto, como vem fazendo, é depois de vírgula, tá? Ok, continuando. Bom, aqui trazendo novos desafios para a saúde mental. Historicamente, esse termo historicamente, o advérbio, ele sempre vem intercalado, coloque ele entre vírgula. Assim como a Revolução Industrial, a origem das tecnologias modernas. Olha só, ele falou sobre a Revolução Digital, que é atual, que teve origem na Revolução Industrial, né? Que trouxe mudança significativa para a sociedade também. Especialistas como Joan Tin, pesquisadora geracional norte-americana, mais um repertório, pesquisadora geracional. E o psicólogo Jonathan Haidt, autor do livro Geração Ansiosa. Olha só, se tiver um tema com relação às mídias, ansiedades dos jovens aí no Enem, seja onde for, você já tem aqui um pesquisador e uma socióloga. E um psicólogo, desculpe, que escreveu o livro Geração Ansiosa. Destacam que o aumento dos smartphones das redes está relacionado ao aumento de sintomas de depressão e ansiedade. Então temos aqui vários e vários repertórios para esses dois assuntos. Fiquem atentos que na sequência eu vou mandar mais um textinho desse para vocês reescrever com mais repertório, e até segunda-feira eu coloco outro vídeo para vocês fazendo o mesmo trabalho que foi feito sobre isso aqui, tá bom? Um abraço, até a próxima, fiquem atentos aqui, vão rolar alguns vídeos aí para vocês.